Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. A consciência é uma pequena lanterna que a solidão acende à noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando aqui hoje para a gente retomar o nosso ciclo de leitura semanal aqui do nosso Curta Palavra. Nós estamos lendo a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas antes, eu quero convidar você, se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é assinante do nosso canal, torne-se assinante ainda hoje, ajude o nosso projeto a continuar alcançando mais pessoas. Deixe o seu like é importante também para que o alcance desse vídeo seja mais amplo, que a gente possa chegar aí em outras casas, em outros lares também, assim como você tem recebido esses nossos encontros diários aqui. E também compartilhe esse link com seus familiares, com a sua rede de contatos, tá bom? Isso é muito bom, isso aqui é um projeto coletivo, a gente tem caminhado juntos aqui e você tem ajudado o nosso canal a continuar. Eu quero fazer um breve destaque. Se você não pôde acompanhar o nosso Café com a Bíblia de sábado, nós iniciamos uma nova série que é sobre a mística paulina e o reino de Deus. Eu queria que você fosse lá a olhar, assistir, ouvir o nosso podcast Café com a Bíblia, sempre às 8 horas da manhã, aos sábados, tá bom? E também deixe sugestões aí para a nossa nova série do Café com a Bíblia. Então hoje nós vamos ler o capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois, quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos,
trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevam estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Esse trecho na carta que Paulo escreveu aos Coríntios me sinaliza algumas questões muito contundentes. Desde saída, Paulo utiliza uma palavra que foi traduzida para nós como ministros de Cristo, lembrando que existem algumas palavras gregas que foram traduzidas em português como ministros. E, na verdade, elas têm implicações e significados diferentes no ambiente da língua grega. E a palavra que Paulo utilizou nesse trecho da sua carta, e que foi traduzida por ministro, dá uma ideia de uma classe de servo. E uma classe de servo que está numa condição de ocultamento. Os seus serviços são necessários, os seus serviços eles são importantes, mas eles estão numa categoria inferior. Eles não aparecem. É um trabalho que não aparece. E quando mais à frente Paulo fala da sua posição e do que ele sofreu por ser apóstolo, entra em conflito algumas coisas que a gente encontra em supostos líderes religiosos que se utilizam de algumas terminologias, algumas alcunhas, para colocar a sua autoridade e só querem assim a melhor parte disso. Qual é a melhor parte? Diferente dessa expressão que Paulo utiliza no grego, o uperetes, que é o servo de baixo, querem ficar em destaque, em evidência, o reconhecimento dos seus nomes, das suas realizações. E Paulo coloca aqui o outro lado. O primeiro da simplicidade, do reconhecimento de que se tem alguma coisa, se recebeu alguma coisa, veio da parte de Deus. Ele diz, quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se fosse algo seu, algo próprio, Então assim, Paulo ao mesmo tempo que fala dessa sua autoridade apostólica, fala do outro lado. Eu não sei você, mas eu não consigo ver nesses líderes essa outra faceta que de fato identifica claramente quem é um ministro de Cristo, Identifica claramente aqueles que são
os apóstolos, porque ele diz que até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. A gente vê, por outro lado, aqueles que se banqueteiam, aqueles que estão sempre ostentando os melhores trajes. Nada contra comer bem. Quem não gosta, a gente leu recentemente o livro do Eclesiastes e por várias vezes o Coelho falava sobre isso, como é bom comer, desfrutar do seu trabalho. Não é nesse sentido, mas ele está dizendo da realidade do ministério, né? De ser esbofeteado, de não ter casa certa. A gente encontra aí aqueles que, em nome da fé em Jesus, com as suas mansões, com os seus palacetes, né? E o apóstolo raiz, nem sequer casa, morada certa, trabalho com as próprias mãos, insultados, perseguidos, caluniados, lixo do mundo. As palavras a gente não tem tempo aqui, mas as palavras também que foram traduzidas por lixo e escória são palavras muito fortes na língua grega. Então é esse não lugar, essa não posição, essa consciência de que é em Cristo e que isso é suficiente, porque a consciência de Paulo é de que aqueles homens e mulheres, eles foram gerados em Cristo. Por isso ele corajosamente fala assim, sejam meus imitadores. Olhem a maneira como de fato eu vivo essa fé evangélica. E eu acho que a gente também tem que ficar atentos a isso, não para julgar. Paulo falou sobre esse não julgar nesse capítulo. Não é para a gente ficar julgando, mas as escrituras também dizem que afirmam que pelos frutos vos conhecereis. Então, assim, o que a gente observa dessa trajetória daqueles que de fato são ministros de Cristo, daqueles que abraçaram a fé evangélica, que não se encheram de orgulho, que sabem que são porque Ele é. E o reino de Deus, então, é essa realidade que não se constitui a partir da aparência, das palavras, mas de fato esse poder. E esse poder que vem de Deus, não para nos fazer poderosos e superiores, mas esse poder para servir, para fazer com que a consolidação do reino se dê através, de fato, da mudança de cenário, de realidades, dessa boa consciência. Paulo fala dessa boa consciência. E a gente precisa fazer essa oração também para que a nossa consciência ela seja boa, de fato. Ele diz, a minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me tenho por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então, que a gente não julgue, que a gente não queira ser juiz de ninguém, mas que não percamos a nossa capacidade crítica e analítica para perceber de fato os frutos daqueles que se auto-intitulam líderes expressivos e religiosos e que têm um rebanho de pessoas, milhares e milhares de seguidores, mas que na verdade só querem aquilo que é a parte boa do lugar do destaque, das benesses, do diálogo e do trânsito com os poderosos. Não percamos a capacidade também de observar e discernir isso. Eu penso que esse texto nos ensina nessa direção. Convido você a orarmos por isso. Por essa razão nós oramos, Senhor, neste momento, pedindo que a gente possa ter os nossos olhos abertos e os nossos corações sensíveis àquilo que a Tua palavra é, aquilo que é a simplicidade, a pureza do Evangelho, que a gente possa ter discernimento, iluminação da Tua parte, Senhor, para discernir aquilo que de fato vem do Senhor, aquilo que é do Senhor e o que não é. E que com isso, Senhor, com esse discernimento também não sejamos aqueles que querem julgar, que querem rotular, quem quer que seja, mas que a gente possa saber que o Senhor trará à luz aquelas
obras escondidas, aquilo que está oculto, o Senhor trará à luz. Queremos viver essa realidade do Evangelho, nos ajuda nisso, Senhor. Não queremos viver apenas nas palavras, mas experimentar de fato esse Evangelho que é poder do Evangelho transformador, revigorador, aquele que cura consciências e que anima corações. Faz isso conosco, oro por mim, por todos aqueles e aquelas que estão unidos nesse tempo de leitura, de oração, nesse momento, nesse lugar. Fortalece os nossos corações e dirige as nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar esse momento e sugerir para você uma canção cujo título é Reino. Paulo afirmou, no texto que acabamos de ler, que o Evangelho é poder. Essa música é interpretada pelo William Graziani. Vai aparecer, ou já apareceu, um card aqui na parte superior, mas também na descrição do vídeo eu coloco o link para você poder ouvir essa música e ser edificado por ela. Deixa o seu comentário aqui, como é que o capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios falou ao seu coração, quais os textos que você destacaria, qual mensagem falou mais fortemente ao seu coração nessa manhã, de que maneira o Espírito sinalizou algumas direções para você. Coloca aqui, compartilhe o seu comentário, é sempre uma fonte de inspiração para todos nós que lemos e acompanhamos as suas reações. Repito aqui o convite para você que não pôde ouvir, acompanhar a nossa série, a Mística Paulina e o Reino de Deus, está no nosso arquivo, e também para o próximo sábado estar conosco mais uma vez, acompanhando aí o segundo episódio, se Deus quiser. Nosso endereço do site é www.teologiahoje.com.br e aqui abaixo a nossa chave Pix. Caso você queira contribuir com o nosso canal, você pode fazer com o valor que for conveniente e possível para você. Toda ajuda ela é válida para a manutenção do nosso canal. A gente agradece antecipadamente aí essa sua generosidade. Eu desejo um dia muito abençoado, que essa semana toda seja muitíssimo abençoada para você, que você seja dirigida pelo Senhor, que possa discernir as direções de Deus para a sua vida e olhar e observar o que está por aí e saber aquilo que Deus, a maneira como Deus quer usar a sua vida para o bem, as nossas vidas para o bem, tá bom? Deus abençoe você e aproveite muito esse dia, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Feliz terça-feira.